Olá, pessoas. Eu me chamo Mainara Santos, sou mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande e sou mãe de duas crianças, né? Pesquiso acerca das relações de gênero, feminismos e trabalho feminino, tema que também tem tudo a ver aqui com maternidade, né? E hoje eu vou fazer um relato de experiência sobre o processo de desenvolvimento dessa minha pesquisa de mestrado, né? Primeiramente, gostaria de saudar quem está nos assistindo aqui, quem está me assistindo, né? As mães, as pessoas que estão vendo essa comunicação online. E queria também falar um pouco sobre a importância desse espaço, né? Desse evento, desse seminário, que no fim das contas acaba sendo um espaço coletivo para que a gente debata sobre as contradições sociais, né? Que nos envolve, sobre as nossas aflições, sobre esse processo de maternidade e universidade, né? Pelo menos o meu eixo aqui, o foco central é esse, né? Maternidade e universidade, que é um processo e uma realidade tão solitária para as mulheres que são mães, né? Então hoje eu vou fazer um relato de experiência, né, que se intitula Maternidade e Neoliberalismo. Relato de experiência de uma mãe trabalhadora e os descaminhos para conciliar pesquisa, trabalho e militância. E aí, gente, eu resolvi submeter esse relato, né, de experiência, primeiramente porque eu acredito que tanto o resultado da pesquisa em si é importante, né, ser divulgado, quanto o processo de desenvolvimento dela. E aí, tudo que eu vou falar aqui fez parte, né, do contexto de produção em que se desenvolveu a minha pesquisa, né? Primeiramente, eu finalizei o curso de História em 2019 e no começo de 2019 eu havia tido meu primeiro filho, né? E aí no final eu estava com ele pequeno ainda, de licença maternidade, fazendo os preparativos do TCC, preparando, produzindo, escrevendo, todas aquelas agonias que a gente já conhece, né? E aí consegui passar por esse processo da minha vida, também era bolsista, precisava fazer 1000 relatórios e conciliar, era mãe de primeira viagem, né? Então não tinha também minha família próxima, uma rede de apoio que fosse considerável, né, para mim, me ajudar, a me auxiliar nesse processo, mas consegui passar. E nesse processo, né, de final do curso, eu também fiz a prova do mestrado, me virando em mil para dar conta das demandas do final do curso, processo burocrático, questões de relatórios, né, das bolsas que eu era beneficiária. E aí fiz também a prova do mestrado, entrevista, passei, tudo bem. E aí entrei em 2020, né? Março de 2020, até que a pandemia estourou. E aí, gente, isso aí já me atingiu de primeira, né? Porque como o título do meu relato fala, eu também vou aqui aprofundar a questão de como o recrudescimento, né, do neoliberalismo, das políticas neoliberais, as políticas econômicas, me atingiu nesse processo, né, e atingiu também coletivamente todas as mães. Mas aí, nesse contexto em específico do mestrado, eu fui atingida também pelo corte de bolsas, né? Porque a minha turma foi a turma que inaugurou, digamos, o corte de bolsas do programa de pós-graduação em História da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. E aí, né, minhas expectativas aí já foram por água abaixo, porque eu pensava o quê? Ah, vou terminar o curso, fui a primeira pessoa da minha família a entrar na educação superior, né? Vou finalizar esse curso, vou fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, me capacitar e, quem sabe, né, retornar à universidade como professor um dia, enfim. E aí, no meio desses planos, acontece esse corte de bolsas, né, que eu contava integralmente. Mesmo com o corte das bolsas, eu permaneci no programa, né, auxiliada aí pelo Bolsa Família, né, que é um programa importantíssimo, um programa social, né, consegui ter essa renda para me manter fazendo o mestrado, é, e sustentar meu filho, né? Eu sou casada, tenho uma união estável, então no tempo o meu marido trabalhava, então era o salário dele e essa renda do Bolsa Família para que a gente gerenciasse a casa e eu continuasse nos estudos, né? E aí veio a pandemia. Quando a gente pensava que nada podia piorar, veio a pandemia.
E a pandemia também modificou tudo, né? Porque no caso de nós mães que estamos nesse contexto acadêmico, né? Todos os afazeres domésticos, todos os trabalhos de cuidado que já estão sob nossa responsabilidade, eles acabaram se intensificando, né? E aí, como a gente precisava trabalhar em casa, estudar em casa, fazer tudo em casa, acabava que a gente não sabia, na verdade, qual era o momento que a gente tinha que se dedicar a estudo, qual era o momento que a gente precisava trabalhar, qual era o momento que a gente ia realizar nossos afazeres domésticos, os cuidados com as crianças, era tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? E aí é, as mulheres tiveram que arcar com esse peso, que já é um duplo fardo, né? A questão do trabalho doméstico e o trabalho que a gente desempenha fora do lar. E foi durante o processo do mestrado que eu também passei a atuar politicamente de maneira organizada, através da organização de mulheres, né, de famílias, pelos bairros da cidade em torno da luta por moradia. E essas famílias, em sua maioria, como eu já falei, eram chefiadas por mulheres, mulheres subalternas, né, mulheres que estavam aí em situação de vulnerabilidade social. Então, eu passei a conciliar essa realidade de maternidade, trabalho doméstico, militância, pesquisa, tudo de maneira amalgamada, né? Então, até agosto de 2022, eu só tinha um filho, né? E em agosto, julho para agosto, eu acabei engravidando e começou essa rotina, né, a pesar cada vez mais na minha pesquisa, né? Que por ser tantas demandas que eu precisava lidar, ela se encontrou, até eu poderia dizer, até meio que abandonada, pelo menos no ano de 2021 foi um ano que ela se desenvolveu muito pouco em virtude, né, de todas essas demandas que eu precisava conciliar e responder diariamente. Então, quando eu engravidei, né, o ritmo de trabalho estava muito intenso e eu ainda continuei, pelo menos até o meio da gravidez, né, nesse ritmo. E esse, entre vários outros fatores que eu não vou me alongar aqui, foram um dos motivos pelos quais eu me afastei, me desliguei da organização, né? Então, mas isso foi um processo. Eu me desliguei oficialmente em dezembro, de 2022 e eu precisava entregar a minha pesquisa pronta até março de 2023. Só que durante, né, todos esses anos eu pedi vários prazos, no mínimo umas 3 vezes. Eu pedi prazo de prorrogação em virtude dessas correrias que não dava, não deu, né, para eu entregar de fato o que eu deveria. Então eu pedi vários prazos e aí eu estava no último prazo, que era esse entre 2022 e 2023, né? Então no fim da gravidez eu já estava me vendo sobre aquele ritmo ainda muito intenso de trabalho, porque a pesquisa exige muito de você, né? E minha pesquisa é bem complexa, mistura três tipos de fontes diferentes que são cruzadas, então tem uma certa complexidade que eu precisava me dedicar ainda mais. Então, nesse processo, né, eu tive que passar noites em claro, escrevendo, organizando fontes, selecionando fontes, fazendo a hermenêutica das fontes, né, consultando fichamentos, refletindo, escrevendo. E aí, eu lembro que esse processo assim foi muito triste para mim, né? Porque eu me sentia muito sozinha e me sentia super atarefada e não tinha assim um escape, não tinha para onde eu correr, eu tinha que enfrentar, encarar de frente, né? Então eu lembro assim que a barriga pesava demais, né? Minha barriga pesava muito, eu sentia muita dor nas costas, enjoos e náuseas frequentes, muito sono e cansaço, que tinha vezes assim que eu não sabia nem mais o que eu estava escrevendo, que quando eu ia olhar no outro dia parecia que tinha sido outra pessoa que fez para mim. Então eu me vi várias vezes assim tendo crise, né, de choro, de culpa, por negligenciar também os cuidados com a gravidez, né? Porque do final, do meio para o final, eu fui poucas vezes fazer o pré-natal em virtude dessas minhas correrias, dessas minhas noites em claro que eu acordava no outro dia e não tinha força para fazer nada durante o dia. Também acabou atingindo o meu filho que eu já tinha, né? De 4 anos. Eu estava grávida, mas eu também tinha um filho ali que eu precisava dar assistência, precisava dar atenção. E
tudo isso acabava diminuindo e curtando meu tempo, né? Meu tempo de lazer, meu tempo de cuidado com ele. Então a culpa foi um sentimento que me atravessou do começo ao fim desse processo, né? Então, em virtude também das tensões desse processo, porque eu estava muito próxima do prazo e ainda precisava entregar um capítulo completo, que eu lembro assim que eu não sabia mais o que fazer e como eu ia fazer para entregar. Então, eu era para ter o meu filho em abril, né? E aí minha defesa estava marcada para dia 31 de março desse ano. Quando foi no dia 27, na madrugada, eu comecei a sentir muita dor, e tive que, né, ir para o hospital e acabei parindo prematuramente em virtude das tensões, né, das agonias e do aperreio desse processo. Ele nasceu prematuro, mas ficou bem, né? E agora já está com 8 meses. E eu consegui, né, passar por esse processo entre as obrigações aí, entre dar comida, dar banho, vestir, pentear cabelo, escovar o dente, colocar para dormir, trocar fralda, amamentar, ter que brincar, fazer tarefa da escola, e aí dar atenção, criar, né? Duas crianças exige muito tempo, muito esforço, e isso cansa a gente. Então, em virtude disso e de várias outras questões, né, eu perdi prazos, eu atrasei entregas, eu esqueci vários compromissos, né? E aí eu queria só ler um pedacinho do que eu escrevi na minha submissão, né? Porque eu acho que eu escrevi isso de maneira visceral e queria ler um pedacinho aqui para que vocês pudessem acompanhar um pouco. Eu coloquei assim: escrevo a nível de desabafo para registrar o meu ódio ao capital, ao ideal de família burguês cis heteronormativo, às instituições e às relações de gênero, pois é adoecedor ser culpabilizado individualmente por uma carga de responsabilidade coletiva sob uma lógica cruel em que o fardo do fracasso recai unicamente sobre você. É assim que o capital nos frustra e nos deixa para trás na medida em que nos posiciona fixamente no papel de mãe. Porque eu lembro que diversas vezes, né, nesse processo eu me sentia carregando todo o peso do mundo, porque, por exemplo, essas questões de perda de prazo, muitas vezes as pessoas, né, da própria instituição, aliás, veem como uma falta de organização sua, como se você não soubesse gerenciar bem o seu tempo, como se você fosse a culpada no final das contas, né, responsabilizada por todas essas demandas que nos deixam sobrecarregadas. Essas demandas, né, essas questões são nossas, mas acima de tudo também não são nossas individualmente, porque que deveriam interessar todo o coletivo, né, toda a sociedade. E aí, para finalizar, eu queria dizer aqui que deu tudo certo, né? Eu consegui defender minha dissertação, que foi fruto de um processo, de um dos processos mais dolorosos que eu já passei na minha vida, né? E que também foi um processo que eu refleti bastante sobre essa questão da maternidade, da socialização do trabalho doméstico, né? Do cuidado com as crianças. E foi, no final das contas, né, a questão de querer levar isso coletivamente para os espaços, para debater, para conversar com outras mães, que me fez ter fôlego, né, para desenvolver o trabalho, a pesquisa e ter esperança, né, no trabalho de militância que eu desenvolvo junto às mulheres, né, do meu bairro, mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social e que precisam de um protagonismo social, né, um protagonismo político para se reconhecerem, né, coletivamente dentro dessa pauta. Então é isso, pessoal. Queria agradecer pelo espaço, né, agradecer às pessoas que estão assistindo mais uma vez essa comunicação oral e parabenizar a organização do evento, que eu espero que tenha outras edições, né, para que mais mães consigam participar e construir esse debate que é coletivo e envolve essas contradições nas quais estamos inseridas. É isso, eu agradeço, valeu e até a próxima.